Creio que todos, se não todos, a grande maioria, sabe de cor. Um versículo que gostamos de falar. João 3,16. Vamos falar? Vamos dizer o que está escrito lá? Porque Deus... Glória a Deus. Agora eu queria que os irmãos dissessem o que está em 1 João 3,16. Vamos lá. Hã? 1 João 3,16. O 3,16 de João é uma delícia de falar. Ele sai assim, ele flui, né? E a gente às vezes nem se dá conta daquilo que está falando, porque ele sai tão assim. Mas João 3,16 é a mensagem da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. 1 João 3,16, abre a tua Bíblia lá, está ali, se você quiser acompanhar pela tela, pode ler. Lá diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse ficou mais difícil de decorar, né? Vamos ficar de pé. Essa caridade nós vamos traduzir sempre por amor, amém? Vamos ler juntos? 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Você está disposto? Aí fica difícil, né, Jesus? Fala para o teu irmão do lado assim: eu quero fazer como Jesus me ensinou. Eu quero dar a minha vida por você. É lógico que você falou da boca para fora agora. Só aqueles que estão aí, né? Alguém muito chegado, mas você olha para o irmão e fala: eu nunca vi esse cara, eu vou dar a vida por ele. Paizinho querido, nós queremos te louvar, Deus, porque há mistérios na tua palavra, Senhor, que nós muitas vezes não compreendemos somente com a mente humana. Por isso precisamos da revelação do teu Espírito Santo. E agora, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender e a entender a tua bendita palavra, para que nós sejamos verdadeiramente cidadãos do reino dos céus, e possamos fazer, Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e a nossa obediência seja agradável a Ti, e nós sejamos, Pai, abençoados nesta nossa caminhada, sendo transformados, renovados, ó Deus, pela Tua bendita palavra. Usa a minha vida agora, fala conosco, e que todos nós, sejamos abençoados. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Os irmãos se assentam. Queridos, falamos aqui do reino de Deus, 2 domingos atrás. Daqui 2 domingos, dia 18, eu vou pregar de novo a mesma palavra, igualzinha, tudo que eu falei. Vou tentar repetir tudo que eu disse. Se você não ouviu, eu peço que você esteja aqui dia 18.
Se você puder convidar quem não está aqui hoje, avisar, avise, viu? Eu creio que essa é uma palavra que ninguém pode deixar de ouvir. Infelizmente, naquele domingo não conseguimos gravar, mas no dia 18 nós vamos estar gravando, e eu vou falar de novo do que é o reino dos céus aqui na terra. Cidadão do reino dos céus, quando você nasce aqui, você é obrigado a tirar uma coisa que chama-se certidão de nascimento. A partir daquele momento você se torna cidadão do país onde você mora, do estado onde você nasceu, da cidade onde você vive. E este cidadão passa a ter, a partir daquele momento, deveres e obrigações, e alguns direitos. Alguns direitos. E no reino dos céus não é diferente. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a adquirir responsabilidades. Nós passamos a ter algumas obrigações, deveres, que nós temos que cumprir. Por quê? Porque a partir de então, somos cidadãos do reino dos céus. Então você tem que conhecer, a partir do momento em que você aceita Jesus, quem é você e o que você precisa fazer. Quando você nasce, você passa a ter compromissos. Quando você aceita Jesus, você passa a ter compromissos. Infelizmente, muitos não querem compromissos. Infelizmente, muitos não querem compromissos. Muitos saem da igreja porque não querem compromissos. A palavra de Deus exige, requer de nós compromisso. Então essa história de que, eu tenho compromisso de Deus, eu não tenho mais nada. Desculpe, queridos, mas você não sabe o que você está falando e você não conhece a palavra de Deus. Nós temos compromisso, sim, com Deus, quando aceitamos a Jesus. Temos compromisso com a igreja, temos compromisso com a sociedade, temos compromisso com tudo. Porque a partir de agora você tem uma missão, você tem algo que requer de você, que você seja um embaixador do reino dos céus aqui na terra. E para isso nós precisamos conhecer a palavra. Gênesis capítulo 12, lá no primeiro livro da Bíblia, você acompanhe por lá, tá? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas você não precisa ficar abrindo sua Bíblia, vai acompanhando comigo, que nós vamos ler muitos versículos, porque eu quero que você saia daqui sabendo quem é você. Você não vai poder dizer, mas eu não tenho compromisso. Você tem sim, tem compromisso, e tem um compromisso muito sério. Lá no capítulo 12, Deus chama Abraão, ainda Abrão, seu nome não tinha sido mudado, e Deus faz, então, dá uma palavra para Abrão, e esta palavra, ela vem se perpetuando, e é para nós hoje aqui, e ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a você. Essa promessa foi dada a Abraão e toda a sua descendência. Então é para aqueles que são descendência de Abraão. A descendência, Jesus é descendência de Abraão. Se você crê e aceitou Jesus na tua vida, você é descendência de Abraão. Aqueles que não aceitaram não são descendência de Abraão ainda, mas nós vamos orar para que seja. Portanto, esta promessa dada a Abraão é sua,
é para você, é para a tua casa. O Senhor está dizendo: olha aqui, ô Ronaldo, ô José, Abraão, ô Davi, todos que estão aqui hoje, Deus está falando para você: em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive a tua. A tua vai ser abençoada, bendita. Então você tem a promessa para a tua vida. Se você tem a promessa da tua vida, porque você é cidadão do reino de Deus, a promessa é para ser executada sobre você. Você assume, você toma posse da bênção e diz: é minha, para minha casa, para minha família, eu quero esta bênção para mim. Jesus elegeu discípulos, e ele andava pela terra discipulando homens, como nós aqui. Ele ia passando e foi chamando homens simples, cultos, incultos, não importava para ele, porque não dependia da situação econômica, intelectual, financeira. Para ele pouco importava. O que ele iria fazer não importava nada para ele, porque tudo o que ele iria fazer seria coisa nova. Jesus estava colocando no coração deles a ideia, a mensagem de cidadãos do reino de Deus. Lá em João 8, 31, 32 diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aqui, se vós permanecerdes, então tem que permanecer. Não adianta entrar e depois sair do caminho. Não adianta entrar e depois olhar para trás. Não adianta entrar e depois desviar. Você entrou nesse caminho, você sabe quem é você sabe que você é cidadão do reino dos céus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então só é discípulo verdadeiramente de Jesus quem permanece na sua palavra. Precisa conhecer, e esta palavra traz liberdade para você. Pô, mas que liberdade é essa que eu agora não posso isso, não posso aquilo? Você pode todas as coisas. Paulo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele estava falando dentro da palavra, e ele dizia: tudo me é lícito, posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei levar por nenhuma das coisas que contaminam o meu coração e a minha alma. E o que é que contamina? Tudo aquilo que não vem de Deus e não pertence ao reino de Deus. Tudo isso para mim, então, está fora da palavra. Então, você conhece a verdade? Você é livre? Você pode fazer o que quiser. Agora, por que não fazemos? Porque nós somos agora cidadãos de um novo reino estabelecido, que é o reino de Deus. Às vezes vivemos uma falsa liberdade, achamos que podemos fazer tudo, tudo é bom, tudo é gostoso. Ora, o pecado é uma delícia. Alguém conhece o pecado ruim? O inimigo não é bobo, ele cria coisas gostosas, que nos atraem, e às vezes achamos que estamos vivendo uma liberdade falsa. Liberdade, na verdade, são escravos do trabalho, dos compromissos, dos interesses. Isso aprisiona. E o nosso compromisso com Deus, de que forma nós exercemos? Exercemos quando nós conhecemos a palavra. Lá em Mateus 22, 36, 37, dizem assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Sabe quem perguntou isso? Os fariseus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus
sem titubear, porque ele sabia isso, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro mandamento. Isso aqui é Novo Testamento. Eu não estou falando de Velho Testamento, não estou falando dos 10 mandamentos, eu estou falando da pregação de Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos, ou seja, ensinando a cada um de nós. Qual é o primeiro mandamento da tua vida? Servir a Deus acima de todas as coisas. Você serve a Deus? Sirvo. Então tá bom, amém. Você não serve? Então pode esquecer, porque você não está servindo a ninguém. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você é do reino dos céus, ou você é do reino do inferno. Não tem outra opção. A Bíblia não dá outra conotação. Alguns criaram lá um lugarzinho, que você vai, fica lá, purifica, dá uma lavadinha, passa um sabão, mas não limpa. Sabe o que limpa? O sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E esse é o sangue. Mas e qual é o segundo? Olha que Jesus responde: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que Jesus falou? O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Se você cumpre o primeiro e não cumpre o segundo, você não cumpre nada. Se você cumpre o segundo e não cumpre o primeiro, você não cumpriu nada. Mas se você cumpriu os dois, você cumpriu toda a lei. E ele diz: isto está o cumprimento da lei e dos profetas. Quando você cumpre os 2 mandamentos, você cumpriu toda a palavra de Deus, porque você está fazendo aquilo que Jesus veio ensinar, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. É assim que funciona lá, é assim que tem que funcionar aqui. E se a gente fizer o que está escrito, vai funcionar. Dos 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando cumprimos esse, cumprimos todos. Por isso que nós não precisamos de 10 mandamentos, nós só precisamos de 2. Se você cumprir os 2, você cumpriu todos os outros. Percebe o plano de Deus para a nossa vida, queridos, através da vida de Jesus? Mateus 7, a partir do versículo 1. Vai começar a falar, queridos, do perfil do cidadão do reino de Deus. Nós estamos hoje falando do perfil da nossa vida, aquilo que nós temos que ser. Como que a palavra nos ensina a ser verdadeiros cidadãos do reino de Deus. A palavra ensina, a palavra diz, ela é clara quanto a isso. Mas nós precisamos entender, porque se não houver compromisso com a palavra, você não vai cumprir nada disso. Você vai achar que a tua vida é melhor do que a palavra está propondo para você. Você vai achar que aquilo que você está fazendo é melhor do que a Bíblia fala para você fazer. E a gente não vai compreender. Então lá Mateus 7, de 1 a 6, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe o que está falando? Do segundo mandamento: amarás o teu próximo. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando o nosso próximo. Nós estamos condenando o nosso próximo. E eu não estou falando daí do que está acontecendo aí fora, eu estou falando dentro das igrejas. Nós estamos vivendo dentro das igrejas e não conhecemos a palavra de Deus. Tem pessoas dentro da igreja que não se falam. Porque um dia um falou isso, um dia falou aquilo, o outro julga, o outro mede, e o outro avalia, como se fôssemos uma mercadoria qualquer, e você sai julgando os outros, e a palavra diz assim: não julgueis para que você não seja julgado. Isso é
característica do cidadão do reino dos céus, e se você não faz isso, você está fora desse reino. E nós precisamos entender que para viver a palavra, nós precisamos fazer o que está na palavra. Não adianta ouvir, sair daqui e continuar tudo igual e dizer: isso não é para mim, você não sabe o que ele fez para mim, você não sabe o que ele falou para mim. Jesus não perguntou o que você ouviu, o que te fizeram. Jesus falou assim: não julgue o teu próximo, mas perdoa. Como é que quer ser cidadão do reino dos céus e não quer fazer? Experimenta atropelar alguém aí na rua e matar. Você vai sair por aí: eu atropelei, não fazia falta para ninguém. Você vai preso. Entra numa loja, entra numa joalheria lá e rouba lá algumas joias amanhã. Essas joias não estão fazendo falta para o dono? Você faz isso? E nós estamos fazendo isso com a palavra. Nós estamos julgando os nossos irmãos, estamos medindo os nossos irmãos e fazendo juízo, quando a palavra diz assim: não julgueis, porque senão você vai ser julgado. E não é pelo teu irmão, não, é pelo Senhor dos reinos dos céus. Isso é muito sério, queridos, é muito sério. Passa ano, passa domingo, entra domingo, sai domingo, entra domingo, e tem gente que não perdoa. Sai daqui e não dá, encontra com o irmão no mercado, vira as costas. Passa no posto de gasolina e ainda é capaz de xingar porque fechou. Nós temos que ser crentes dentro e fora da igreja. Se você não ama os da tua casa, como é que você vai mandar o mundo que Deus Jesus mandou? Ele disse: eu amei o mundo. E se ele amou, você é a imagem e semelhança dele, você tem que amar também. Ele não perguntou: o que fizeram com você? Deixa eu ver se... Não. A palavra diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Com o juízo que você julgar, você será julgado. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você sai da igreja, entra no carro, vira para a tua mulher: você viu lá, aquele lá que falou? Acabou. Você pegou o culto e pôs debaixo do tapete, porque você não entendeu nada. Mas a palavra está falando comigo, com você. Nós estamos delineando as características de um cidadão do reino do céu. Esta restauração que traz um novo entendimento começa dentro da nossa casa. Porque se você não é assim em casa, não adianta ser fora. Porque o testemunho começa onde? Dentro de casa. Se eu não sou um verdadeiro cidadão do reino do céu dentro da minha casa, o que adianta eu ser fora? De que vale eu fazer aquilo que o Senhor me ensina na frente dos outros, mas chego em casa, não é nada disso. Nós vamos falar de alguns versículos para cada um de nós aqui hoje. Efésios 5, 25. Você já leu esse versículo, você já sabe dele. Pô, pastor, mas de novo? De novo. Sabe, porque uma hora ou a gente entende, ou a gente desiste. Porque o Senhor não vai ficar esperando você errando a vida inteira. Ele vai esperar que uma hora a palavra entre no nosso coração e no nosso entendimento. Efésios 5, 25 diz assim: vós maridos, futuros maridos, abra os ouvidos, não se enfie embaixo do banco, é com você que Deus está falando. Amai as vossas mulheres. Pô, mas eu amo. Não foi isso que eu falei. Jesus vai dizer para você.
Eu te dei o padrão como você deve amar a tua mulher. Amai as vossas mulheres como eu amei a igreja. E como que o Senhor amou a igreja, Jesus? Eu dei a vida por ela. Tem marido aqui disposto a dar vida pela esposa aqui hoje? Tem uns que não estão não. Está vendo? Vocês estão vendo que é a palavra de Deus como é dura? Vou te dar só mais uma chance. Tem maridos aqui dispostos a dar a vida pela sua esposa aqui hoje? É duro, queridos. A palavra de Deus não é para qualquer um, não. Aceitar Jesus, amém, eu aceito Jesus, glória a Deus. Isso aí não é nada, isso aí é só a porta que abriu. Aí começa uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Se você não amar a tua esposa, como Jesus amou a igreja, você não está enquadrado dentro de um padrão de cidadão do reino dos céus. Não tem, não, olha, de vez em quando você pode dar uma escada. Não tem essa chance, não tem essa brecha na lei. Não tem. Efésios 5, 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Mas eu me sujeito, ele manda eu ir no mercado, eu vou, ele manda comprar ração para o cachorro, eu compro. Não é isso que eu estou falando, Jesus vai dizer para você. Não é isso que Jesus ensina. Ele está dizendo assim, olha, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ele deu padrão. Sabe por que eu li primeiro dos maridos? Porque se você não for esse marido, ela não vai ser essa esposa. Vocês vão morrer quebrando a cabeça. E eu vou dizer aqui, eu estou muito indeciso de fazer um encontro de casais de novo, esse ano. Sabe por quê? Porque tem casais que não vai adiantar nada ir pela 6ª ou 7ª vez. Vai lá, ouve, volta para casa, é a mesma hipocrisia. Não quer mudar nunca. E aí, pastor, ora pela minha mulher, pastor, ora pelo meu marido. Para quê? Se vocês mesmos não querem mudar. Tem que ser esse marido para ela ser essa mulher. Porque se não for, não reclama do teu casamento com ninguém. Vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. Quem sabe ele tem algum remédio para você. Eu não tenho. Eu só tenho faça o que está escrito na palavra de Deus. Cumpra a palavra, obedeça o que Deus está te ensinando. Ele está te dando o padrão, Ele está dizendo. É isso que Deus quer de um cidadão, de uma cidadã do reino dos céus. Provérbios 22, 6. Ensina, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Sabe o que os pais estão fazendo? Jogando os seus filhos dentro de uma escola, e achando que a escola vai resolver o problema deles. Às vezes o pai vai até a porta da igreja, larga o filho e vai embora, achando que a igreja vai resolver o problema dos filhos deles. Se você não ensinar o teu filho, ninguém mais vai ensinar como você. É obrigação dos pais, ou daqueles que têm responsabilidade sobre as crianças. Mas alguém tem que instruir. Porque a responsabilidade foi colocada por Deus, imputada sobre a vida dos pais. E não adianta jogar na escola e falar que vai lá. Não adianta jogar na igreja. A igreja também não vai educar filho de ninguém. A igreja vai dar suporte, vai sustentar, vai te dar a palavra. A igreja vai até a porta da tua casa. A
porta para dentro, você tem que cuidar. A igreja jamais vai entrar dentro da tua casa, a menos que você peça convite. Aí o pastor vai lá, vou lá na tua casa, como já fui na casa de muitos aqui. Muitos. Mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que instruir o menino no caminho que deve andar, para quando ele for velho, jamais se desvie dele. E se desviar, não é mais problema seu. Não é mais problema seu. A nossa instrução vai até um determinado limite. Nós orientamos, instruímos, olhamos, dedicamos, entregamos a palavra, colocamos a palavra no coração dos nossos filhos, até um certo limite. Dali para frente, eles cuidam da vida deles. Aí nós não podemos fazer nada. Efésios 6, 1 a 3. Efésios 6, 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Filhos, agora é com vocês. Honra teu pai e tua mãe. Honra, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Eles te ensinaram no caminho que deve andar. Vocês cresceram conhecendo a palavra. A partir de agora, honra teu pai no Senhor, na palavra, para que se cumpra a promessa. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Quando você fizer 60 anos, larga eles lá no asilo. Às vezes pode até ter que pôr, mas fala lá, larga, depois de uma idade não precisa mais cuidar. Não fala. Fala que é para sempre. Honra até o fim. Enquanto precisar, você tem que honrar pai e mãe. Em Ezequiel 18, fala de um relacionamento, e é entre pais e filhos. E o título disso chama-se A Responsabilidade é Pessoal. Pessoal. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Sabe o que quer dizer isso? Você já comeu uma fruta verde que amarra a boca? Já comeu? É isso aí. A palavra está dizendo assim: você acha que os pais vão comer a fruta verde e a boca do filho que vai amarrar? Não. Aquele que comer vai passar por esse fato. E aqui vem narrando. Eu quero só deixar para os irmãos, a partir do versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Hoje aqui um amém, aqui hoje vai ser duro de arrancar dos seis, mas eu vou continuar. Eu vou até o fim. Eu comecei, agora eu não paro. Eu estava em dúvida se eu ia pregar isso aqui hoje, hein? Mas quando o Cristiano leu a palavra, Deus falou para mim: olha, isso aqui é para você saber que é para falar o que eu mandei. Goste ou não goste, é a palavra do Senhor. Não li nada, não falei, não expressei minha opinião aqui e não vou expressar. Por isso que eu falei, o irmão lá está com todos os versículos que eu tenho aqui. Eu estou pregando a palavra de Deus. Sabe por quê? Um cidadão do reino de Deus é feito pela palavra, é formado pela palavra de Deus.
Não é com faculdade, não é com instruções, não é com aperfeiçoamento, não é com médico, não é com treinamento, é pela palavra de Deus. Josué 24:15. Josué 24:15 fala da decisão que aquele homem, como cabeça da sua casa, teve que tomar. Ele estava diante de uma situação, era o general daquele povo, ele tinha a missão de conduzi-los a uma terra prometida. Em determinado momento, aquele povo começa a titubear, começa a criar problemas, então ele reúne o povo e começa a dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É decisão que ele tinha que tomar. Ele era o cabeça, o chefe. Ele tinha que tomar uma decisão, mas ele não podia. Como eu falei, a igreja não entra na tua casa, ela vai até a porta, dali para dentro é você quem tem que tomar a decisão. Josué fez isso, falou: olha, eu estou mostrando para vocês, vocês estão indo atrás de deuses errados, estão idolatrando Deus errado, mas eu quero que vocês hoje escolham, mas eu quero deixar claro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não importa o que vocês decidam. Ele tinha essa obrigação. Eu quero dizer para vocês, queridos, essa obrigação é minha hoje. Eu tenho que mostrar para vocês o que está na palavra. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu sei que muitos aqui vão se levantar. Quem pode dizer isso hoje? Dizer, levante, fique de pé e diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso com voz alta, brade isso com vontade e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém. Podeis assentar. Então, queridos, a palavra de Deus, o reino de Deus, prepara cidadãos para o reino de Deus. Mas ela quer que nós vivamos aqui na terra este reino. Por isso que João anunciava: é chegado a vós o reino de Deus. E depois, um pouquinho, vem a palavra e diz: e Jesus veio anunciando e pregando o evangelho do reino dos céus. Jesus fez isso, e Ele está anunciando, e Ele está dando para nós, todos nós, orientação, direção, para todas as áreas da nossa vida. Não tem o que fique de fora na palavra. A palavra dá direção em todas as áreas da nossa vida. Malaquias 3 fala, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se, esse se é condicional. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança.
Onde que eu vou investir? Que banco que eu ponho o meu dinheiro? Ponha na conta do Senhor. Faça a tua parte primeiro. Dê o teu dízimo, tua oferta alçada, tua oferta. E depois aplica o que você quiser, onde você quiser. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é promessa para você. Se é promessa, Deus vai cumprir. Ah, mas eu estou lá com o cartão de crédito estourado, Olha aqui, tem duas situações. Ou você está passando por uma situação financeira difícil, ou você é um mau administrador das suas coisas. Não tem outra solução. Ninguém está isento de ter um problema financeiro. Ninguém está. Todo mundo pode ter. Mas a gente precisa entender, será que eu estou fazendo a palavra, estou cumprindo a palavra de Deus? Estou fazendo a minha parte? Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Palavra de Deus. Podemos passar pelo vale da sombra da morte nas finanças, numa enfermidade, num relacionamento conjugal. Podemos passar pelo vale da sombra da morte por tantas coisas. Mas temos um consolo. Temos um consolo. E sabemos que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Marcos 14, 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago, João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E ouviu, e foi outra vez, e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Queridos, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra, a minha palavra, edificarei a minha igreja, Jesus sabia o que estava falando. Ele sabia que todos nós precisamos da igreja. Alguém pode dizer: não preciso, eu oro em casa, tal. Só recebe algumas bênçãos, coisas que Deus faz só na igreja. É na igreja que você tem alimento, é na igreja que você tem sustento, é na igreja que você tem suporte, é na igreja que você tem consolo, é na igreja que você tem um ombro amigo, é na igreja que você caminha 1 milha, aprende a andar a 2, é na igreja que você aprende a não julgar o teu irmão, para que você não seja julgado, é na igreja que você aprende a perdoar, mesmo que você tenha sido ofendido, é na igreja que você aprende submissão ao teu pastor, é na igreja que você aprende a vigiar e orar e a permanecer firme, é na igreja que você vê pessoas que passaram por lutas, por dificuldades e continuam firmes, perseverando, amando o Senhor e servindo na sua casa, é na igreja que você vê homens sendo levantados, mulheres sendo levantadas, cheio do Espírito Santo, para profetizar sobre a sua vida. É na igreja que você vai ver homens e mulheres que se dispõem, sem interesse nenhum, a trabalhar, a chegar de manhã cedo, sair de noite, a preparar, a limpar a igreja, a colocar flores, a trazer tudo, para que você seja abençoado. E você não precisa da igreja.
Jesus precisa da igreja. Sabe por quê? Porque ele disse: eu vou e venho buscar a minha igreja. Nós precisamos da igreja. Todos nós precisamos da igreja. E aqui Jesus estava ensinando os seus discípulos: olha, vem ver como é que é orar. Vem aprender a orar. Mas sabe como eles estavam? Como muitos estão hoje. Não está acontecendo nada, está tudo bem. Eu estou com saúde, meus negócios vão bem, não tem ninguém doente lá em casa. Mas Jesus, por 3 vezes, os ensinou a orar, e eles dormiram. Não durma, queridos, ore, todo dia, toda hora que for possível, ore ao Senhor. Peça a Deus para te abençoar em todas as áreas da tua vida, para que você veja. 3 vezes, e eles não entenderam o que Jesus estava falando com eles. Será que nós precisamos 3 vezes para entender o que Jesus quer falar conosco? Será que a igreja é um lugar tão difícil de a gente ir 2 horas por semana, ficar sentadinho aí no banco, ouvindo a palavra, desfrutando, louvando a Deus? Será que 2 horas é tanto assim que nós, às vezes, damos lugar a tantas outras coisas, arrumamos tantas desculpas para não vir? Porque o pneu furou, estava chovendo, o estacionamento estava lotado, chegou gente na minha casa, eu esqueci de ligar a geladeira e não deu para tomar banho. Queridos, Jesus está falando, Jesus está chamando o seu povo, preparando a sua igreja, preparando um povo para vir, para que quando ele vier, você ser arrebatado com Jesus. Ele não está formando um exército para aqui, para a terra, para guerrear, para batalhar aqui, não. Esse exército está sendo formado lá em Israel. Eles estão treinando jovens, dando metralhadora nas mãos deles, porque acham que vai ter uma grande batalha. Quando Jesus voltar, eles vão se surpreender. Não fique aí preocupado com tantas coisas, tuas finanças, como é que vai, o que eu estou fazendo? Eu tenho que viajar, tenho que comprar, tenho que fazer. Nós vamos voltar aos tempos de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não percebiam que Jesus, a arca estava sendo feita para que eles fossem livres daquele dilúvio que iria acabar com tudo. E nós estamos vendo a arca sendo construída. Estamos como nos dias de Noé, muitos casando-se, dando-se em casamento, bebendo, comendo, e não presta atenção naquilo que está acontecendo nos dias de hoje. O Senhor está voltando. Lucas 6, (46) diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Veio a enchente, bateu com ímpeto, correu aquela casa, a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. A rocha. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Não adianta chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele quer. Ele vai dizer para você isso daí. Olha, Mateus 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito sério isso, queridos. É muito sério isso que nós estamos falando. É para você sair daqui hoje
meditar nessa palavra e fazer uma análise de como está a tua vida com o Senhor. Será que nós temos feito o melhor para Deus? Será que eu estou sendo realmente um verdadeiro cidadão do reino de Deus? Será que eu estou sendo aquele discípulo que Jesus quer que eu seja? Será que Jesus está olhando para mim e vai poder dizer: ai, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer? Para terminar, Lucas 9, 57, diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a tua cabeça. E disse a outro: segue. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, essa palavra é dura, eu sei que é, mas o Senhor quer formar verdadeiros discípulos, cidadãos do reino de Deus. Não é brincadeira o reino de Deus. Ele disse: o meu reino não é comida nem bebida, mas é alegria, justiça e paz de espírito. O reino de Deus é algo muito sério, é algo tremendo, e se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos acabar cometendo iniquidades, e vamos estar enquadrados naqueles que o Senhor vai dizer: você me chamou de Senhor, 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 mas eu nem te conheço. Mas aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra diz, Jesus disse: deixe os mortos enterrar seus mortos, não se preocupe com as coisas, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, não deixe que nada te desvie de fazer a vontade do Senhor. Não permita que nada venha te desviar dos caminhos do Senhor. Quando eu falo desviar, não é seguir outro caminho e adorar outros deuses, não, é deixar de fazer aquilo que a palavra está nos ensinando. Se nós somos cidadãos desse reino, temos um rei, um Senhor, que nos deu as diretrizes, a direção, o padrão para a nossa vida, para que nós sejamos realmente discípulos, filhos de Deus. Não vamos trocar por nada, não vamos aceitar nada que não seja o padrão de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, e que você possa meditar, refletir e praticar a palavra de Deus na tua vida.